Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 134. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixe o like na base da confiança. Amigos e amigas, vamos dar uma conversada no dia de hoje, né, naquele formato de vídeo sem roteiro. Faz um tempo que eu não trabalho aí com esse formato e é bacana trocar essa ideia com vocês, né, de uma maneira mais direta. Bom, vamos direto para o assunto, sem muita enrolação, porque quero que o vídeo fique muito longo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e no final do vídeo a gente vai falar sobre as profecias. Então, meus amigos, a gente está aqui no X, né, no X. Tem um canal que eu gosto de acompanhar, porque ele fala sobre esses eventos, né, eventos de extinção em massa, e ele conecta muito bem com a questão solar, conecta com eventos anteriores, né? E esse último post dele está bem interessante, e eu vou dar uma lida aqui para vocês, olha só. Todas essas teorias da conspiração sobre Terra plana, o projeto Blue Beam, as mudanças climáticas causadas pelo homem e tópicos semelhantes são criados pela CIA para deixar as pessoas inseguras sobre o que acreditar ou em quem confiar. Sabemos que nosso programa de desinformação está completo quando tudo em que o público americano acredita for falso, né? Abre aspas aí para William Casey, diretor da CIA, né? Citação suposta, diz aqui o seguinte, né? O principal objetivo da desinformação é ocultar os eventos geofísicos cíclicos e as mudanças climáticas naturais causadas pela precessão axial, né? Ou precessão dos equinócios, né? Que a gente já falou em outros vídeos, a gente vai continuar conversando sobre isso. E pelo Sol, né? Precessão axial e pelo Sol, que causam eventos de extinção em massa e reinicialização das civilizações. As evidências estão por toda parte, você só precisa abrir os olhos e não importa o quão malucas minhas discussões possam parecer. É uma toca do coelho bem funda, né? Então, são um de 9 postagens aqui e a gente vai acompanhar. E eu fiz até o seguinte, ele postou alguns vídeos aqui, eu compreendo pouco em inglês, mas eu tomei a liberdade de usar a inteligência artificial para dublar os vídeos que ele compartilhou. E vocês vão ficar espantados, olha só. O diretor da CIA era William Casey. Na reunião, o presidente Reagan perguntou a Casey qual é a sua função como diretor da CIA. E esta é a sua citação direta, não é uma piada. Saberemos que nosso programa de desinformação está completo quando tudo o que o público americano acreditar for falso. Isto não é uma piada. Todos vocês, professores, quero que isso ecoe em seus ouvidos e vocês vão entender por quê. Esta é a senhora que anotou. Ela era assistente do principal assessor de política interna do presidente Reagan. Ali está ela, o nome dela é Barbara Honegger. Ela respondeu às pessoas que disseram que a citação estava errada. Ela disse não, ela estava na reunião, ela fez a anotação e então ela contou para a correspondente sênior da Casa Branca, Sarah McClendon, que tornou isso público. Não é uma piada. Então você tem que perguntar isso, certo? Por que eles estão divulgando essa informação? Por que deveríamos saber tudo que está errado? E tudo isso para levar de volta as causas da Idade do Gelo e o que acontece. Então tá aí, provavelmente uma palestra ali sobre esse evento aí de extinção em massa, e tava falando sobre essa mulher, né, essa secretária aí do diretor da CIA. Então vamos ver, ele continua aqui, ó. Agora ele continua aqui, ó, olha só. Agora preste atenção a isto. Este é o Dr. John L. Casey, ex-consultor do Programa Espacial, conselheiro de Política Espacial Nacional da Casa Branca e do Congresso, o consultor da sede da NASA e engenheiro do ônibus espacial.
Ele foi cancelado e afastado porque começou a alertar as pessoas sobre o grande mínimo solar e suas consequências. E tudo o que ele disse se provou correto. Ele afirmou que o presidente dos Estados Unidos jamais alertará sobre o resfriamento global. E eles querem que você se concentre no aquecimento global, enquanto o que vem a seguir será um fator importante da iminente extinção em massa. Um grande mínimo solar e enfraquecimento do campo magnético da Terra causarão um resfriamento global repentino que faz parte de um evento geofísico maior. Isso ocorreu durante a desertificação do Saara há 6.000 anos, né? E aqui ele fala que o Dryas recente há 12.000 anos e a excursão geomagnética de Longchamps há 42.000 anos. Essa excursão geomagnética de Longchamps foi o evento que provavelmente causou aí a extinção dos Neandertais, né? Isso daí tem até estudo mostrando isso, que houve ali uma inversão dos polos e, ao mesmo tempo, o planeta Terra foi varrido aí por tempestades solares, né? Vamos dar uma olhada na dublagem desse vídeo. O pânico deles virá porque o presidente dos Estados Unidos está nos dizendo que já temos aquecimento global, não precisamos nos preocupar ou nos preparar para o resfriamento global, portanto, todos estarão totalmente despreparados, a menos que você ouça, acredite e transmita essa mensagem aos seus amigos e familiares, o que eu recomendo que faça extremamente. O pânico will be the first step. Os meios de comunicação tradicionais e o governo informaram você sobre algo disso? Discutir com os outros sobre política, religião, raça, sexualidade ou até mesmo a forma da Terra prepara você para isso. Então aí está, meus amigos. Eles falam que o governo não vai alertar as pessoas sobre esse resfriamento global, né? Porque isso causaria pânico em massa. Então eles vão fazer tudo no sapatinho, né? Sem alardear as pessoas, e enquanto isso eles falam o contrário, que não está aquecendo, enfim. E a gente vai ver aqui, na continuação, o seguinte. No mandato anterior, o Trump ele abriu a boca, né? Ele falou o seguinte, né? Mas e se um presidente admitisse que esfriaria? E se a informação escapasse da sua boca e ele dissesse deliberadamente, estamos falando de Donald Trump em 2020, quando disse, vai esfriar, é só observar. Acho que os cientistas ainda não sabem disso, né? Essa pode ser a razão pela qual ele perdeu as eleições depois, mas agora parece que ele voltou a ser obediente e quieto, né? Com relação a isso. Então, olha só. I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key, because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows, actually. Então ele fala aqui que vai esfriar, só observar, né? Eles estavam discutindo ali sobre a questão do aquecimento global, e por que ele nega isso, enfim. Ele fala que vai esfriar, né? Então, obviamente, os líderes, né? Eles têm informação privilegiada com relação a isso. E ele vai mostrando aqui nesses tópicos, né? Aqui tem mais uma informação interessante. Aí tá aqui, ó. Olha só. Trump está certo. Os cientistas não perceberam que poderia esfriar novamente. Em 2024, eles começaram a notar que as correntes oceânicas estavam começando a desacelerar e mostrar sinais de potencial colapso, o que causaria resfriamento do hemisfério norte, assim como durante o período do Dryas recente. É claro que isso está conectado à mudança na precessão axial ou precessão dos equinócios. Embora a precessão seja muito lenta, há um ponto de inflexão
que perturba todo o ecossistema e causa mudanças climáticas rápidas. À medida que a Terra muda lentamente sua orientação em direção ao Sol, as regiões que recebem mais calor se deslocam gradualmente com o tempo, e isso leva ao acúmulo de um ponto de inflexão que, uma vez atingido, desencadeia mudanças drásticas em todo o clima da Terra. Na minha opinião, esse processo também está relacionado a excursões geomagnéticas, né? Então, é interessante, porque vou falar para vocês desse livro aqui, daqui a pouco, que eu estou lendo, né? Chamado O Brasil de Amanhã, porque é exatamente esse o ponto. Ele vai falar também sobre isso aqui, nesse livro. Vamos dar uma olhada no vídeo, dublado? E então, em segundo lugar, a apreciação axial. Com relação ao clima do Saara, este é de longe o mais influente desses dois ciclos. É quando o eixo de rotação da Terra gira em um círculo, da mesma forma que o topo de um giroscópio se move em um movimento circular enquanto gira. Há cerca de 10 mil anos, isso teria sido invertido, de modo que quando a Terra estava mais próxima do Sol, era o hemisfério norte que apontava para ele, e os ventos normalmente sopram de leste para oeste, aqui, da África para o oceano. Estes são chamados de ventos alísios e seus efeitos podem ser vistos do espaço à medida que a poeira do Saara é soprada sobre o oceano. Mas há 10 mil anos, por causa da órbita da Terra, esses ventos alísios teriam experimentado uma reversão sazonal e teriam soprado na direção oposta, trazendo o ar úmido do oceano sobre o norte da África durante os meses de verão e criando a estação das monções africanas. Como resultado, o norte da África nessa época receberia uma média de 500 milímetros de chuva por ano. De modo que, se usarmos a Índia como referência e pintarmos o Saara para combinar, eu obtive algo que se parece com isto. Embora exatamente quão verde cada região era dependesse da estação, tornando-se mais marrom durante as estações secas e um verde exuberante logo após as monções, resultando em uma cor marrom esverdeada em média. Uma pequena nota adicional, esse esverdeamento do Saara, na verdade, se estendeu muito mais para o deserto da Arábia também. Interessante, talvez isso explique o porquê que aquela região tem tanto petróleo, né? Já que o petróleo supostamente seria acúmulo de material orgânico, né? Que se transforma ali no óleo. Vamos continuar, bem interessante. Então tá aqui, né? Aqui tá o Mark Zuckerberg falando aí sobre seus bunkers, né? Essas são todas as razões pelas quais bilionários estão construindo bunkers apocalípticos e os abastecendo com suprimentos cruciais à sobrevivência a longo prazo. Nem todos os preparadores apocalípticos esperam um deslocamento de crosta terrestre ou vazamento dos oceanos. A maioria dos bilionários preparadores apocalípticos está se preparando para o grande mínimo solar, clima severo, fome global, colapso social, aumento da radiação e aumento da atividade vulcânica e sísmica devido à maior radiação cósmica. É por isso que eles estão construindo bunkers apocalípticos em locais tropicais. Isso se conecta com o livro. Olha só, meus amigos. Então tá aqui, o Mark Zuckerberg tem aí uma ilha, né, lá na... Esse aqui não tem dublagem, mas ele tá falando da ilha dele que ele tem lá no Havaí, né? Então, esses caras sabem de alguma coisa. Yeah. In Well, I have USA? this ranch in Kauai. Yeah, where there's this whole thing where people were like, there's this whole meme about how people are saying I built this like bunker underground. It's like more of underground storage Bring type it up. situation, but yeah, no, it's Oh, wow. Zucky got that bunky. What's under the ground is just more water, right? it's basically what you just said. It's sort of a tunnel that just goes to another building. Yeah. You have an underground tunnel. Do you really? Yeah. E aí ele continua aqui, olha só, a elite também está tentando preservar o conhecimento sobre a cronometragem e acompanhamento da precessão axial por meio de um relógio de 10 mil anos, construído dentro de uma montanha em uma região remota do Texas, que pode funcionar sem eletricidade ou tecnologia. No mesmo local do relógio, eles planejam colocar um pequeno disco que pode ser lido sem eletricidade. Este disco conterá mais de 1.500 idiomas, com textos, livros, guias de sobrevivência e instruções sobre como decodificá-los. E o mais importante, eles chamam essa iniciativa de Projeto Rosetta. Aí, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, falando sobre esse projeto.
When you look at the Rosetta disk close up. Aqui o tal disco, né? Now, these are some pictures that we have of pretty zoomed out. You can see there's over 15,000 pages on this disk, scanned originally from a book that was in that language or talked about that language, the structure of the language. E esse vídeo do Bezos eu dublei. Vamos dar uma olhada como é que ficou. O relógio de 10 mil anos é um relógio físico de escala monumental. Tem cerca de 150 metros de altura. Está dentro de uma montanha no oeste do Texas, em uma câmara com cerca de 3,5 metros de diâmetro e 150 metros de altura. O relógio de 10 mil anos é uma ideia concebida por um cara brilhante chamado Danny Hillis lá nos anos 80. A ideia é construir um relógio como um símbolo para o pensamento a longo prazo. E você pode meio que conceitualmente pensar no relógio de 10 mil anos como ele tica uma vez por ano. Ele toca uma vez, sabe, a cada 100 anos. E o cuco sai uma vez a cada 1000 anos. Então ele meio que desacelera tudo. É um relógio completamente mecânico. Ele é projetado para durar 10 mil anos sem intervenção humana. Então as escolhas de materiais e tudo mais. Está em um local remoto, tanto para protegê-lo quanto para que os visitantes tenham que fazer uma espécie de peregrinação. Então tá aí, esse é um esforço para preservar a história da humanidade, né? Até mesmo algo tão banal como a contagem do tempo. Isso seria muito importante em um evento, né, que mudasse tudo no mundo, né? Ramatiz tem uma visão bem interessante sobre isso, em que ele nos faz pensar o que aconteceria se a gente simplesmente acordasse um dia e não tivesse mais professores para passar o conhecimento adiante, né? Se a gente não tivesse mais computadores com toda a informação armazenada, né? Enfim, então eles fazem isso para que não aconteça assim esse reset, para que a gente não fique completamente no escuro. Então, isso mostra, né? O autor da postagem vai mostrando que há uma preparação para esse evento nos bastidores e que isso não vem a público, nem vai vir, né? Aqui ele fala aqui sobre as pedras guias da Geórgia, que foi destruída, né? Que esse monumento também tinha o mesmo objetivo, né? Era um manual de sobrevivência para a humanidade e foi destruído, enfim. Aí a gente tem outra aqui interessante, olha só. Aqui diz o seguinte: o governo está gastando trilhões de dólares para se preparar para o grande mínimo solar, de acordo com Catherine Austin Fitts, ex-funcionária do governo Bush. Eles sabem sobre o evento e o que está por vir, porque conhecem a verdadeira história da humanidade, né? Entrevista ali com Tucker Carlson. Olha só, vamos dar uma olhada no que ela disse já com a dublagem. A resposta para isso é que acho que há uma preocupação real com os riscos geofísicos. Sim. E uma maneira de lidar com isso é garantir que não coloquemos o rancho em um só planeta. Então, eu acho que o primeiro é um mínimo solar, onde você tem grandes quedas na economia e na agricultura e não consegue alimentar a população. Por quê? Há mudanças no clima, por causa da distância da Terra em relação ao Sol. Isso muda. Certo. Então sabemos que ao longo da história passamos por períodos de mínimo solar. Então, eles estão preocupados com a mudança climática, mas não acham que vem do seu subúrbio. Certo. Não vem do comportamento humano. Agora, há problemas ambientais que vêm do comportamento humano. Isso é certo. Para constar, eu tenho um amigo que é muito bem informado, que me convenceu de que isso é real. A outra coisa é que, parece-me, se você voltar na história, a cada 10 mil, 12 mil anos, temos, sabe, algum tipo de grande desastre. Um evento de extinção? Um evento de quase extinção. Eu acho que seja uma inversão dos polos magnéticos é uma das, você sabe, teorias sobre o que causa esses eventos. Mas é uma história de eventos de quase extinção. Então tá aí, mais uma pessoa de autoridade que trabalhou em governos anteriores, né, das administrações americanas, falando sobre eventos de extinção, e não são as únicas pessoas, outras pessoas já falaram sobre isso. Até o próprio Elon Musk também está preocupado com isso, né? Talvez seja por isso que ele quer ir para Marte.
acho que não funcionaria, mas vamos dar mais uma olhada no que tem aqui. No último fio, fala aqui, né, para assistir o vídeo dele e apoiar o canal. Então é um ciclo de 26 mil anos. Isso foi abordado também no livro A Gênese, que faz parte da codificação espírita por Allan Kardec. Então, meus amigos, isso tudo dá o que pensar, né? Dá muito o que pensar e está em linha com as profecias de Parravtini, está em linha com tudo que eu tenho estudado e visto, né? Olha só, tá aqui o livro Brasil de Amanhã. O futuro do Brasil à luz das profecias, livro de Mário Frugeli. Ainda não terminei de ler, mas aqui ele vai falar, à luz das profecias, sobre o papel do Brasil, né? É um livro que está muito barato na Amazon, praticamente a preço de custo, e eu recomendo que vocês adquiram esse livro, um livro de fácil leitura. Tá aqui, ó, Brasil de Amanhã, tá saindo a R$ 24,73. Eu vou deixar o link para vocês adquirirem o livro no comentário. Aqui a descrição diz o seguinte: o futuro pode ser conhecido lembrando as palavras de Cristo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A partir de uma visão amplificada a respeito dos acontecimentos que já se cumpriram e aqueles que ainda estão por ser revelados, o leitor poderá compreender que o futuro nunca esteve tão ao alcance das suas mãos. O livro nos convida a um estudo e amplia horizontes sobre o futuro direcionado pelos ensinamentos do Cristo. Então, meus amigos, está aqui o livro, né? Brasil de Amanhã. Vou deixar o link para vocês adquirirem aí nos comentários. Livro excelente, pelo que eu li até agora. Ele fala com relação a questões proféticas, mas também ele toca na parte científica e ele fala também sobre essa precessão dos equinócios, né? Agora eu quero partir para vocês com a visão de Parravtini, porque está tudo conectado, né? Está tudo conectado. Então, eu tinha esquecido de falar uma coisa e ia partir para a profecia, mas olha só, ele responde a uma pessoa aqui que diz que não está exato, enfim, né? Aí ele fala aqui, ó, você diz que eles têm medo do mínimo solar, o que é parcialmente incorreto. Na verdade, eles estão preocupados com o grande mínimo solar, um período prolongado em que o Sol permanece menos ativo e seu campo magnético enfraquece. Estudos sugerem que um grande mínimo solar é esperado entre 2030 e 2040, justamente no findar aí daquela profecia do relógio profético aí de Parravtini. Então tá aqui, e grandes mínimos solares anteriores foram responsáveis por dois eventos massivos, em 1300 e 536 d.C. Você quer retratar a alegação de que o governo não está se preparando para um evento geofísico e não está construindo bunkers e cidades subterrâneas apocalípticas, né? Uma discussão com esse cara aqui, né? Olha só uma coisa interessante que calhou de aparecer para mim, olha só. Canal da DW, uma agência de notícia muito importante da Alemanha, falando sobre União Europeia começa estocagem em massa, o que está por vir, né? Europa se prepara para o pior. Então, olha só. Um plano inédito da União Europeia, o bloco vai armazenar bens essenciais como alimentos, água, combustível e medicamentos em caso de crises futuras, como pandemias, desastres naturais, apagões, ameaças nucleares ou químicas. Mas o principal alerta pode estar no leste do continente, mais precisamente a partir da Rússia. Afinal, o que está por trás da iniciativa europeia para se precaver de forma generalizada. Depois deles recomendarem à população de todo o continente europeu para estocar bateria, rádio, né, alimentos, agora o próprio governo está se preparando, né? A gente aqui não está fazendo nada parecido, enfim. Mas vamos partir para as profecias agora, porque é o seguinte,
Tá aqui a hora 10 de Parravicini. Quando tocou a hora 10, teve aquele terremoto lá do Japão. E primeiro foi do Haiti, depois do Japão, em 2011. Agora volta a ter terremotos grandes naquela região e coincidiu com o Sol, né? O Sol tem um grande buraco coronal. O pessoal do canal do Galeria do Meteorito fala bastante sobre isso. O buraco parecido com o que estava lá naquela época, lá em 2011. Tá agora também virado para a Terra, né, mandando vento solar para cá. E aí 2021, né, o fim sem fim, que é o começo da hora 11, que aí essa profecia diz o seguinte: a mudança começa na hora 10, mas será a mudança na mudança da mudança na hora 12. Será no começo, será Jesus. É essa profecia com relação à hora 12. E aqui também com relação à hora 12, o fim do fim. Cuidado, a mudança total de estruturas do mundo está aqui. Entre 2030 e 2046, que termina a hora 12, né? E ao início do grande reset, ao meu ver, né? Porque uma hora tem 60 minutos, então a hora 12 acabaria, então, às 1h da manhã, digamos assim. E o que tem aqui mais? Olha só. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai haver um grande desastre no hemisfério norte e vai haver uma imigração em massa para o hemisfério sul, né? África, toda a América do Sul até a Austrália. E por isso o Parravicini fala que toda a América Latina vai ser casa mundial. E ele fala daqui do papel do Brasil, aqui representando o Brasil com uma figura de braços abertos e com um grande coração, capaz de acolher, né, grande parte da população mundial. Chico Xavier fala que o Brasil pode receber até 1 bilhão de pessoas. Imagina, meus amigos. Diz o seguinte: Brasil, verá o que não viu, compreenderá, será forte, abrirá a mão a quem sofreu, a quem chorou, né? Então tá aqui essa figura representando o Brasil, braço aberto e com um grande coração, um país onde a gente não tem grandes desastres naturais, como terremotos, furacões, e tem um solo extremamente fértil, capaz de alimentar muita gente, né? E não só o Brasil, mas a Argentina também. Essa outra profecia diz o seguinte: Latinoamérica, América Latina, lugar mundial, casa do mundo, né? Mais uma profecia de Parravicini prevendo que a América Latina será aí a responsável por ser o farol do mundo. Tem outras profecias que ele fala isso, né? E essa outra trata especificamente da Argentina, que também será um ponto de apoio. Diz o seguinte, abre aspas: o mundo convulsionado verá em sua escuridão, repentinamente, a Argentina. A Argentina lhes dará berço, lar, abrigo, trabalho, honra e paz. 1967. Vou repetir. O mundo convulsionado verá em sua escuridão, repentinamente, a Argentina. A Argentina lhes dará berço, lar, abrigo, trabalho, honra e paz. Quer dizer, o mundo em convulsão vai olhar para a Argentina e vai ver como um local seguro que pode abrigar aí as pessoas, né? Então, meus amigos, tá dado o recado, tá havendo uma preparação, né? Nos bastidores, as coisas estão acontecendo. A gente vai vendo todo esse alvoroço aí por recursos naturais, por parte aí do Trump, taxando, né, todo mundo, de repente na tentativa de conseguir o máximo possível de recursos para
trabalhar nessa preparação e talvez numa possível reconstrução. Não sei, é uma teoria. E recomendo que vocês vão lá e comprem aí usando o link do livro Brasil de Amanhã, de Mário Frigelli. O livro está praticamente a preço de custo, né? Vocês viram, R$ 25. Acho que é importante dar uma força aí para essas pessoas que trazem luz sobre esses eventos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou um pouco longo, mas o recado foi dado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.